capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 2. Vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou, uma tradução mais fiel, a terra tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo por quem o Senhor representa na nossa vida. Eu venho pedir que nesse momento a ação do teu Espírito, a qual nós vamos falar nesta noite, meu Pai, venha ter liberdade em nossos corações, venha se manifestar de forma plena em nós, meu Pai. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito, que nós possamos compreender quem tu és, e que nós possamos, a partir desse momento, que haja uma liberação da tua presença nessa casa, meu Pai. Que haja, meu Pai, algo sobrenatural que venha rodear, meu Pai, que venha encher a tua igreja, para que nós possamos, meu Pai, sermos cheios da tua glória, sermos cheios da tua graça, e que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, me ajuda a ministrar, me dá da tua graça, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, conforme o texto está dizendo aqui, meus amados, a primeira menção que nós vemos na Bíblia da pessoa do Espírito Santo é em Gênesis capítulo 1, ou seja, na formação do universo. O Espírito Santo é uma pessoa, tá, gente? O Espírito Santo, ele não é força ativa, como pensa o Testemunho de Jeová. Apesar da gente olhar na palavra de Deus e dar uma impressão, né? Quando a gente começa a ler, quando a gente aceita Jesus e começa a ler a Bíblia, dá a impressão que o Espírito Santo é um negócio que vem sobre a gente, né? E não é. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa que a gente vai ver que é mencionada porque essa questão da Trindade, qual nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade a gente conhece nessa ordem, mas se fosse colocar numa ordem correta, seria Pai, Espírito Santo e Filho. E depois eu vou explicar para você por quê. Você não vai ver escrito Trindade na Bíblia. Nunca você vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade. O conceito de triunidade, né, que é o conceito mais correto da gente falar sobre a pessoa, o Deus que nós servimos, é o quê? 3 almas e um só Espírito. Nossa, pastor, mas Deus tem alma? Tem. Porque o que é a alma? A alma é uma personalidade, é a sede dos pensamentos, é a sede daquilo quem você é, daquilo que você se mostra para as pessoas, é o que a alma representa. E nós vamos ver que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, eles são pessoas distintas, e são pessoas distintas, eles têm uma alma, mas unidos por um único Espírito. Por isso que eu falo para vocês que é Pai, Espírito Santo e Filho. Por quê? Porque o Espírito Santo é o elo de ligação entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é aquele que pega na mão dos dois e faz com que o negócio aconteça. E a gente vai ver que sempre a pessoa do Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o link de Deus para poder executar algumas coisas, para poder estabelecer algumas coisas no nosso coração. Porque a gente vai ver que existe um conceito na teologia de que antes que o mundo fosse formado, existia Deus, ele estava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava contido em um único espectro, em que os 3, eles se entrelaçavam entre eles, fazendo uma dança. Isso se chama na teologia de pericorese. Por que pericorese? É uma palavra grega que se chama peri é ao redor, por isso que a gente, na escola a gente aprendeu sobre perímetro. Perímetro é o quê? É aquela área ao redor de alguma coisa. E a palavra coré é a palavra dança, então é a dança ao redor, então um se entrelaçava no outro e fazendo uma dança perfeita, como uma dança de rodas. E é assim que funciona a triunidade, porque um caminha perfeitamente com o outro, não tem o negócio de um querer passar na frente do outro, não tem de querer um falar na frente do outro, por isso que nós temos que nos espelhar no Deus a qual nós servimos.
Porque ali a gente não vê inveja, a gente não vê um maior que o outro, apesar de nós pensarmos que o Pai, Ele é maior que o Filho e Ele é maior que o Espírito Santo. Já parou para pensar que quando a gente pensa em Deus, a gente vai pensar, pelo menos eu sou assim, eu acredito que muita gente, quando você fecha o olho, há uma certa tendência humana em você achar que o paizão está sentado e o filho está abaixo e o Espírito Santo está lá varrendo o quintal de Deus. Só que não é assim que funciona. Como alma, por quê? Porque nós temos uma falsa hierarquia no mundo que nós vivemos. A gente tem uma falsa hierarquia dentro de nós. A gente, nesse mundo capitalista que nós vivemos, a gente tem a tendência em achar que o faxineiro é melhor que o dono é pior que o dono da empresa. Mas ele tem, na verdade, são pessoas cumprindo funções a qual foram estabelecidas, mas na ordem de importância, um faxineiro é tão importante quanto o dono da empresa. E às vezes a gente acha que no reino celestial é assim. Se a gente for olhar na Bíblia, vai dizer que o quê? Jesus, em sendo igual ao Pai, Ele se submete ao Pai de tal maneira que nós vamos ver tanto nos Salmos, como nós vamos ver lá no livro de Hebreus, dizendo que o Pai, o Filho fala assim, ó, eu lhe serei por filho, e tu me será por pai. Não que ele era o pai, ele se submeteu como se fosse um filho. Ele disse assim, ó pai, eu vou lá fazer o trabalho lá na terra, e o Senhor gerencia tudo aí, mas a ordem de importância é a mesma entre os três. E o Espírito Santo é o elo que liga isso. Se nós fôssemos nos colocar para a gente poder entender melhor o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente podia entender assim, que o Pai, como que funciona o governo aqui na terra? Não são três poderes distintos? Não é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário? O que é o poder legislativo? É o quê? Os deputados lá em Brasília, os senadores que definem as leis. Quem que é o poder executivo? É o presidente, é o prefeito, é o governador, que executam as coisas para que tudo tenha um governo, para que possa trabalhar em favor do povo, pelo menos deveria ser, né? E existe o quê? O poder judiciário, que é o poder que julga todas essas coisas para saber quem está certo, para que a coisa possa acontecer de maneira justa, de maneira equalitária. Então, se a gente for ver, o Pai, Ele é o poder legislativo, Ele é o juiz. Nosso Deus Pai, Ele exerce um papel de juiz, é Ele que define as leis, foi Ele que criou as leis. Agora nós vamos ver quem que é Jesus. Jesus, Ele é o poder executivo. É Ele que executa todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Não vai falar na palavra de Deus que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. No princípio, vai falar que no princípio era o Verbo, vai dizer lá em João, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Está falando desse mesmo momento que nós acabamos de ler, que no princípio, quem que é o Verbo? O Verbo é Jesus. O que é esse Verbo? É uma ideia de Deus, é um conceito de Deus, é algo que Deus colocou em mente e proferiu, que é o próprio Jesus, que Ele abre a sua boca e todas as coisas acontecem. E como que essas coisas acontecem? Através do quê? Através do Espírito Santo, que é o quê? Que regula todas essas coisas, que é o poder judiciário. Por isso que nós vamos ver, o Espírito Santo, ele tem alguns nomes na Bíblia. E um dos nomes que o Espírito Santo vai ser chamado na Bíblia é o Paracleto, no grego, que quer dizer o quê? Advogado. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós junto ao Pai. É muito legal isso aí. Então a gente vai ver que tudo funciona interligado entre si por meio de uma harmonia entre os três. Nós vamos ver que a palavra que define o Espírito Santo no hebraico é uma palavra chamada ruá. Eu não consigo tremer a língua, tá, gente? Minha língua é presa. Acho que vocês não perceberam ainda, né? Vocês não perceberam que minha língua é presa, eu não consigo fazer o hebraico do ruá. Mas a palavra ruá quer dizer o quê? Sopro, quer dizer vento. E no grego, a mesma forma, quer dizer pneuma.
A palavra para definir espírito no grego é pneuma, por isso que é a palavra pneu. Pneu é o quê? É um pneumático, é cheio de ar dentro. E a gente vai ver que o espírito, ele colabora com tudo aquilo que Deus quer criar. Porque vai falar que quando Deus formou o homem do pó da terra, ele vai dizer que ele forma, e às vezes a gente, ó, para você ver como a gente tem um entendimento, a gente muitas vezes fecha o olho e a gente entende errado as coisas. Vai falar que Deus ele formou o homem do pó da terra. Mas quando você fecha o olho, você não imagina um bonequinho de barro. Mas está falando que formou o homem do pó da terra, não do barro da terra. É muito legal isso, por quê? Porque eu acredito que a água já estava dentro que, se você pegar ar, se você pegar um compressor e ficar jogando ar constantemente, ele vai sair uma umidade daquilo, por isso que um compressor tem óleo, para poder tirar a água do ar. Então, na hora que Deus ele sopra nas narinas do homem, ali já existia água, e ali fez com que aquilo desse liga. Então, naquele momento que ele sopra no homem, vai falar que ele foi feito alma vivente. E logo essa alma vivente, que é chamada de Neshama no hebraico, ele sendo cheio, o homem, aquilo trouxe o quê? Trouxe vida para o homem, ele passou a viver aquilo, jogou a alma dentro do homem. Mas Deus ele queria colocar o seu espírito também dentro do homem. E ele sopra com esse mesmo vento, aquele espírito se torna o quê? Uma nefesh, que quer dizer no hebraico, quer dizer algo que constitui todo o ser do homem. Aquilo que faz o homem ser composto de corpo, alma e espírito. Então, isso que nós carregamos dentro de nós, que nos dá vida, é o primeiro sopro que Deus deu. Que é o quê? Que quando nós morrermos, esse sopro, ele volta para Deus. E nós temos algo dentro de nós, que é o Espírito Santo, que vai voltar para Deus, mas como que? Através de um selo. Porque Deus, ele coloca dentro de nós um espírito que é chamado espírito humano. Quando você nasce, você não nasce cheio do Espírito Santo, você nasce com um espírito humano, que é o que Paulo vai falar do homem interior. Esse homem interior é o espírito humano. E esse espírito, quando não tem Jesus, quando ele não está conectado com Cristo, ele é morto. Vai falar lá em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento que nós nos conectamos com Cristo, esse espírito ele nasce para quê? Para boas obras, para poder manifestar Cristo nessa terra. Então, o Espírito Santo nada mais é que um vento, um sopro. E a gente vai ver que em Atos 2, quando há a descida do Espírito sobre aquelas pessoas que estavam buscando a Deus, vai dizer que um vento impetuoso invadiu aquele lugar. A prova de que o Espírito estava atuando. A gente vai ver que Jesus, vai falar que na palavra de Deus, que Jesus, ele irá destruir Satanás naqueles últimos dias com o quê? Com o sopro da sua boca. Ou seja, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o capacitador, ele é o poder operante de Deus em nós. Por isso que vai falar que quando é derramado poder sobre nossas vidas, a palavra poder ali é o que? A palavra dínamo. É a palavra, quer dizer, dunamis, que quer dizer o quê? Poder. Só que o Espírito Santo, ele não é somente poder. Engana-se você se você buscar somente o poder do Espírito Santo. Não entre por esse caminho de querer buscar somente o poder do Espírito Santo. Porque eu vejo muita gente que vê que a nossa igreja é uma igreja que se move nos dons, se move no Espírito. E as pessoas, quando nos procuram, muitas vezes parece que ela quer ver o poder. Ela quer ver a gente cuspindo fogo. A galera lá expulsa demônio. E eles acham que quando a gente chega lá, a gente chega como uma tocha de fogo fazendo, não. A gente atua sob o comando do Espírito Santo. A gente é governado pelo Espírito Santo. E tem hora que o Espírito Santo vai agir de uma forma mais forte. Mas tem hora que o Espírito Santo ele vai agir com o quê? Com a leveza do Espírito. A gente vai ver o Espírito Santo agindo de forma poderosa na vida de Sansão, onde ele era uma explosão. Você vai ver que Sansão ele era explosão. O Espírito vinha sobre ele, ele pau. Mas a gente vai ver um dia
Elias se escondendo numa caverna, e ele ali com medo, ele ali temeroso por causa de Jezabel, vai falar que num primeiro momento veio um terremoto, depois desceu fogo, depois desceu um vento forte, e nenhuma dessas situações estava o Espírito. Mas veio uma brisa suave, um cicio, e ali estava o Espírito Santo. Ali estava o Espírito. E essa questão do Espírito no Antigo Testamento, ele tinha um funcionamento um pouco diferente do que funciona nos dias de hoje em nós. No Antigo Testamento, gente, o Espírito ele vinha sobre a pessoa, ele vinha de cima para baixo sobre uma pessoa, fazia o que tinha que fazer na questão de poder, na questão de manifestação, na questão de capacitação, e ele voltava para o Senhor. A questão de convencer a pessoa do pecado sempre existiu desde a antiguidade. O Espírito Santo atuando em nós, nos mostrando como consciência de Deus em nós, ele sempre foi real, ele sempre foi desde o Antigo Testamento e opera em nós até os dias de hoje. Mas a questão de capacitação, a questão de poder, no Antigo Testamento ele vinha sobre as pessoas e depois ele saía. Vamos ver um pouco disso? Vamos para Juízes, capítulo de número 14, que vai falar justamente sobre Sansão. Por que eu escolhi Sansão para a gente poder falar um pouco sobre o Espírito Santo? Porque Sansão era a manifestação mais palpável daquilo que o Espírito Santo podia fazer numa pessoa. Eu, pastor Alisson, eu acredito que o Sansão, ele não era um camarada bombadão. Por quê? Porque você vê que a galera punha a cara com Sansão ainda. O cara bombadão, ninguém põe a cara com ele. A Bíblia vai dizer as pessoas que tinham uma força física relevante. A gente vai ver falando de Golias, a gente vai ver falando de alguns gigantes. A Bíblia sempre frisa isso. Mas com Sansão não, Sansão ele estava andando e os camaradas vinham pôr a cara com ele. E eu falo, eu não iria colocar a cara com um cara que tem 2 metros de altura e o cara pesa 150 quilos de puro músculo. Então a gente vê que Sansão ele era um camarada normal. Mas olha o que diz o texto, Juízes 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Está vendo como é que funcionava? Sansão estava andando, daqui a pouco ele via uma situação, o Espírito vinha sobre ele, pegava ele e ele matava. Teve uma certa feita que ele pegou uma cabeça de um jumento e estourou 1000 pessoas de uma vez só. Gente, é pura manifestação de Deus. É algo que vinha sobre aquele homem, uma capacitação do Espírito. Ela costuma vir justamente quando nós não temos algo humano em que nós possamos nos apoiar. O que dá abertura para o Espírito Santo vir sobre a sua vida é o seu reconhecimento da sua incapacidade de fluir em algumas coisas que só Deus pode fazer por você. Como eu glorifiquei a Deus nesses dias de retiro que nós passamos. Porque eu enxergava em tudo aquilo que estava acontecendo que nada era por algo que eu podia fazer, ou porque o pastor Cláudio podia fazer, nada. Deus deixou bem claro, falando assim, ó, é o meu Espírito que está fazendo aqui. Não tinha jeito. Não tinha jeito do pastor estar orando por uma pessoa aqui, a outra pessoa lá embaixo cair e ela sentir o poder de Deus. Não tinha como, só pode ser poder de Deus. E com Sansão acontecia isso. Por quê? Porque ele foi levantado para um propósito. E qual o propósito que esse juiz, Sansão, foi levantado? Para derrotar Filisteu. E isso nos dá uma indicação muito, muito boa de como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Quando você encontra o propósito que Deus tem para a tua vida, você pode ter certeza, Deus vai encher ele com a unção dele, do Espírito Santo, sobre a tua vida. Pastor, o que é unção? Unção é um poder capacitador
dado pelo Espírito Santo para que você possa executar algo que sem ele você não executaria. Quer que eu repito? Poder, a unção, é um poder capacitador dado pelo Espírito Santo para que você possa fazer algo que sem ele você não conseguiria fazer. É muito louco isso aí, né, gente? Eu costumo falar que unção é uns são e outros não. É fácil. E não é brincadeira isso não, gente. Uns são e outros não são. Porque aquilo que Deus tem para a minha vida é diferente que tem para a vida do pastor André. Aquilo que Deus tem para a minha vida é diferente que Deus tem para a vida do Ney. A unção, são unções diferentes. E o que é legal numa igreja, o que é legal no corpo de Cristo? Que eu juntando a minha unção, com a unção que a Maria Júlia tem, com a unção que o Carlão tem, com a unção que o Ney tem, nós juntando as nossas unções, não tem diabo que possa nos parar. Não tem político que possa nos parar. Não tem poder das trevas que possa nos parar. Porque isso é a igreja de Deus. Por isso que nós precisamos nos encontrar em Deus para saber o que Ele tem para derramar na nossa vida. Porque não adianta eu ficar olhando para a vida do Ney e falar: pai, me dá a unção que o Ney tem. Ele pode pôr a mão na minha cabeça e transferir a unção dele, sim. Mas aquilo em primeiro lugar tem que me servir para conduzir mais ao centro do coração de Deus, para que eu possa buscar em Deus a minha unção. Eu acredito em transferência de unção, acredito que alguém pode pôr a mão na minha cabeça e passar o que ele tem para mim, amém. Isso é bíblico. Mas aquilo é somente um start para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. A gente vai ver Paulo caminhando no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. E existia uma turminha lá que não estava sabendo ainda desse negócio do Espírito Santo. Parece algumas igrejas hoje em dia. O Paulo chegou para eles e falou assim: ó, seguinte, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles falaram assim: não, nós só fomos batizados no batismo de João. Ou seja, eles só tinham descido as águas. E Paulo falou: que isso? Não dá para vocês ficar sem o batismo do Espírito Santo, vem cá. Atos 19, depois você lê na sua casa, vai falar que Paulo pôs a mão sobre eles e naquele momento eles foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, Paulo transfere uma unção para eles, mas aquilo era o quê? Servia de o quê? De uma ignição inicial para que eles pudessem buscar em Deus aquilo que Deus tem para a vida deles. Não fiquem esperando nada de homens, não, gente. Não esperem nada de homens. Homens servem para nos apontar a algum lugar. Para isso eles vão servir. Mas aquilo que Deus tem para você é você que vai ter que buscar. Agora vamos ver a diferença. Nós lemos que no capítulo 14 de Juízes o Espírito vinha sobre Sansão. Agora como nós vamos fazer no Novo Testamento? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olha o que vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a diferença. O Espírito Santo já não vem mais te visitar. Olha que tempo bom que você está vivendo, que eu e você estamos vivendo. O Espírito Santo agora, ele habita dentro de você. Você é o quê? Você é um tabernáculo do Espírito. Você é a morada do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí, nesse momento, você está pulando, glorificando de pé. Porque você tem muito mais do que Moisés teve. Você tem muito mais que Elias teve. Eu já vi gente falando: nossa, eu queria a unção de Elias para mim. Você é burro, cara. Não pede a unção de Elias, não, porque a unção de Elias, meus amados, ainda não era a habitação do Espírito Santo. O próprio Jesus vai falar dos de nascido de mulher. Não há nenhum maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino, ele é maior que o João Batista. Por quê? Porque ele era a habitação do Espírito Santo. João Batista, apesar de ter convivido com Jesus, ele ainda não era a habitação do Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, porque o Espírito Santo só teve uma liberação de habitar em nós a partir do momento da morte de Jesus Cristo.
Vamos abrir lá em João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16. Gente, nesses estudos a gente vai visitar bastante a Bíblia, tá, gente? Não é pregação, é estudo. Olha o que vai dizer. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos lá disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, só Jesus poderia o quê? Ir lá dar um tapa na mão do Espírito Santo e falar, mano, pode descer lá agora. Somente Jesus pode fazer isso. Somente com a morte do justo, apresentando sangue no altar de Deus, isso poderia acontecer. E isso aconteceu, e por isso nós estamos aqui. Por isso que você saiu da tua casa com vontade de vir ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Ele habita dentro de você, e quanto mais vazão você dá no teu coração, para que ele venha atuar dentro de você, mais você vai ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu estava sentado lá com o Maurício, lá e o Maurício falou, pastor, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou queimando, eu estou chapado, eu quero ler Bíblia, eu quero... Falei, cara, deixa queimar, cara, deixa queimar. Quanto mais o cara dá vazão, mais você vai queimar. Quanto mais você se aproxima do seu amigo, mais você vai ficar parecido com ele. E o Espírito Santo, ele é pessoal. Ele é a parte de Deus que veio trabalhar dentro de você para te dar a pessoalidade de Deus. Quando você anda com o Espírito Santo, mais parecido com Jesus você fica. Ele é maravilhoso. Ele é capaz de tirar a amargura do teu coração para você ficar contente. Ele é capaz de tirar mau humor. Ele é capaz de tirar TPM. Outra glória! Eita glória! Tira até TPM, gente. Isso é maravilhoso. Amém, né? Gente, então, fala a Deus, né? Então a gente vê na Bíblia o Espírito Santo, ele atuando em conjunto sempre com o Pai, sempre com o comando do Pai, e atuando também em Jesus. Por que Jesus conseguiu fazer tudo aquilo que nós vimos ele fazer? Pode ver, Jesus, ele era homem, certo, gente? 100% homem, amém? 100% Deus também, amém? Não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Essa é a característica de Jesus. E quando nós vamos ver Jesus, ele sendo cheio do Espírito Santo, Mateus capítulo 3, verso 16. A gente vai ver ali um encontro entre Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que vai dizer, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, então nós vemos o Filho, ele descendo as águas, e no momento que ele desce as águas, o Espírito desce como pomba. Não era uma pomba, tá, gente? É um espectro de uma pomba. Você já viu, é algo como se fosse, a gente pudesse fazer um efeito especial aqui, seria aquele algo transparente que você enxerga só a bordinha dele descendo sobre Jesus. Porque a gente tem que tomar cuidado com os textos bíblicos. A gente vai ver em Atos 2, falando lá no batismo com o Espírito Santo, vai falar que desciam línguas como que de fogo. Então não era foguinho descendo, não. É lógico que alguns autores eles fazem o desenho do foguinho descendo na cabeça para poder ser didático para você. Mas não eram línguas como que de fogo.
Assim aqui também, assim, ó, descendo como pomba. E veio sobre ele. Então, naquele momento estava o quê? O Filho, que era Jesus, e o Espírito Santo. E o Pai se manifesta lá, ó, esse é meu Filho, em quem tenho muito prazer nele. Então, a partir daquele momento, Jesus, ele é o quê? Ele é cheio do Espírito Santo. Por isso, aí que ele começou a atuar verdadeiramente no seu ministério. Ele recebe uma unção do Pai, ele recebe uma unção do Espírito para que pudesse fazer o que fez. Antes disso, foram 30 anos ele andando de maneira correta, em sinceridade com o Pai, para que o Pai pudesse depositar algo precioso nele. Por isso, não pense você que você não tem que fazer esforço nenhum para poder receber mais de Deus, não. A tua vida vai validar aquilo que Deus quer depositar algo na tua vida. Deus, ele não vai encher pessoas, a pessoa se envolvida com cachaça, a pessoa se envolvida com roubo, com mentira, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Jesus, ele teve que provar durante 30 anos que ele era digno de receber aquilo que ele tinha, que ele recebeu. Ah, mas ele era Deus, era. Mas ele, como homem, ele tinha que cumprir toda a justiça. Ele tinha que provar que ele era obediente nas pequenas coisas. E às vezes, nós não recebemos mais de Deus porque nós temos sido infiéis nas pequenas coisas. Às vezes Deus dá R$1 para você e fala assim, ó, seguinte, esse real não é seu. Dá para aquele morador de rua que está na esquina, que você vê direto no semáforo lá. Aí sabe o que você faz? Você fala assim, vou dar nada. Essa voz que está vindo para cima de mim aqui é voz do diabo. É coisa minha mesmo. Você não dá vazão para aquilo que Deus quer fazer com você. Aí sabe o que acontece? Deus fala, não adianta. Não é fiel no pouco, como que eu vou deixar ele como fiel sobre muito? O Espírito Santo, ele atua nas pequenas coisas, no começo em nossa vida, meus amados. Para que depois ele possa derramar algo grandioso. A gente vai ver a fidelidade de Jesus em toda a sua vida. Ele, quando menino, ele estava lá. Ele, ao invés de estar brincando com as crianças, sabe o que ele estava fazendo? Estudando a Torá, estudando a lei, para que ele pudesse caminhar conforme a lei, para que ele fosse cumpridor de toda a lei. Você já parou para buscar a lei de Deus, para saber como você deve andar melhor com Deus? Porque a gente não tem que ler Bíblia, gente. Você não tem que ler Bíblia como se fosse uma mandinga que vai afastar todo o mal de você. Ler por ler. Eu vou ler a Bíblia, vou ler um salmo hoje, para que todo o mal venha se dissipar de mim. Não. Você tem que ler a Bíblia para que aquilo entre dentro de você, te transforme como pessoa, para que o mal já não tenha mais acesso na tua vida. Não como algo mágico, não. É para você proceder de forma diferente, para que você não tenha ataque do inimigo. É para isso, e Jesus, ele foi buscar intensamente a lei, para que ele pudesse andar de maneira correta. Porque olha o que vai dizer, porque a gente às vezes não sabe, por que Jesus tinha a hora que ele operava milagre com um, tinha a hora que ele não operava com o outro. Por quê? Porque ele era sensível à voz do Espírito Santo. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos capítulo 10, verso de número 38. Verso 37, vai, 37, 38. Vós conheceis a palavra, que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, ele como homem, ele não estava agindo como Deus. Deus, ele era com ele. Ou seja, ele era sensível à voz do Espírito Santo para falar, aqui eu tenho que agir, aqui eu não vou agir. Ele, por quê? Porque Jesus, ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. A gente não tem que sair que nem cavalo doido aí, gente, querendo consertar o mundo, não. Você não precisa sair que nem cavalo doido. Gaste mais tempo buscando
a enxergar aquilo que o Pai está fazendo para que você possa fazer. Porque você não vai ser cobrado na era vindoura por aquilo que você fez, mas você vai ser cobrado por aquilo que o Pai revelou para você fazer. Se o Pai revelou para você fazer tal coisa e você não fez, é por isso que ele vai ser cobrado. Não adianta você chegar no dia lá do ajuste com Deus e falar: Pai, eu abri igreja, eu comprei carro, dei não sei o quê. Ele vai falar: não mandei nada disso para você. Isso aí eu mandei o pastor André fazer lá. Não cobrei nada de você. Mas a partir do momento que você vê o Pai fazer, e onde que você vê? No secreto, gente. Tudo que nós estamos fazendo, o Espírito Santo, você só vai ter acesso ao Espírito Santo na tua vida. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai ter dons. Sabe onde que você busca isso? Na igreja? Não, no secreto. Na igreja você só vem o quê? Oferecer o seu culto a Deus. Aqui você vem para dar. É lógico que Deus, na sua misericórdia, Ele usa a gente para colocar a mão na cabeça, mas o intuito principal daquilo que você veio fazer aqui hoje é o quê? Dar. Nós temos a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela é doadora. A natureza de Deus não é natureza pidonha. Você não vê em momento nenhum Jesus falando: não, por favor, faz isso. Não, Ele sempre vem para doar. Deus, Ele é um Deus doador. Ele é um Deus que doa dons. Ele é um Deus que doa o Espírito Santo dele. Por isso, meus amados, nós temos uma necessidade. Nós temos uma necessidade como homens e mulheres espirituais, de nos mantermos o quê? Cheios do Espírito Santo. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 12, verso 43. Isso aqui é muito sério, gente. Eu acho que talvez de tudo aquilo que eu vou estar falando, isso aqui é o mais sério para a nossa vida. Mateus capítulo 12, verso 43. Vai dizer assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, da onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Por quê, meus amados? Uma vez que nós somos libertos daquilo que nos oprimia, uma vez que nosso espírito ele vivifica, nós temos o quê? Uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é do pastor. Essa responsabilidade é sua, de se manter cheio do Espírito Santo. Porque se você, a partir do momento que Jesus ele limpa a sua casa, que aqui ele está falando do coração, ele limpa o seu coração e ele deixa bonito, ele deixa adornado, ele deixa cheiroso, ele deixa tudo nos trinques. Só que se você não encher aquilo ali, o inimigo vai identificar que há uma área vazia onde ele possa habitar. E daí não somente aquilo que habitava vai voltar a habitar no teu coração, ou seja, vai habitar com uma casta de demônios 7 vezes piores. A gente tem que se encher do Espírito Santo. Nós temos que colocar habitação nessa casa. Lembra que nós lemos lá em Coríntios? Nós somos o quê? Habitação, nós somos templo do Espírito Santo. Se você não deixar esse templo cheio, alguém vai encher ele. Porque vazio não pode ficar. Ou fica vazio do Espírito, ou fica cheio do Espírito, ou fica cheio de demônio. E isso somos nós que fazemos. Ele está dizendo aqui, ó. Está dizendo, então vai e leva consigo. E tendo tornado encontra vazia. Porque você não encheu aquele lugar com o Espírito Santo. Você precisa encher. A gente aqui te auxilia, aqui a gente te dá norte. A gente fala para onde você deve ir. Mas quem tem que se encher do Espírito é você. Porque Deus nos deu esse presente de nós sermos a habitação do Espírito. Nós vamos ver que, como eu disse para você no Antigo Testamento, os caras ficavam loucos do Espírito vir sobre a vida deles e ir embora. O dia que Davi pecou, que fez aquele adultério, que fez aquele assassinato, no dia que a casa caiu para ele, sabe o que ele fez?
ele entrou dentro do quarto dele e começou a orar que nem um doido. E dali começou a sair salmos. Saiu o Salmo 32, saiu o Salmo 33. 32 vai dizer: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, a minha estrutura começou a ficar podre. Mas eu acho muito legal o Salmo 51, onde ele entra no 51 e diz assim no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora olha a preocupação de Davi: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Porque ele já estava, a busca de Davi era para quê? Para ser uma habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por isso que nós começamos a observar, porque ele era diferente, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque a preocupação número 1 dele era ser a habitação do Espírito Santo. Por isso que você vai para o Salmo 127, ele fala assim, que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na tua casa todos os dias, para que possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ou seja, o cara era fissurado por Deus. Ele queria estar dentro toda hora. Por quê? Porque ele queria ser cheio do Espírito Santo. Ele já tinha entendido que o plano de Deus não era ficar fazendo visitinha no homem, não. Ele entendeu que o plano de Deus era ser habitação, e ele se colocou nessa. Por isso que a gente vê a diferença dele com Saul. Lembra que eu falei para vocês no começo? Porque Saul buscou poder. Davi não, ele buscou relacionamento, ele buscou ser habitação do Espírito. A gente vai ver Saul governando durante 40 anos em Israel. Em nenhum momento você vê Saul falando: ó, vamos buscar a arca de Deus que está perdida. Em nenhum momento, ele está nem aí para a arca. Ele está preocupado em fazer guerra, ganhar e aparecer para o povo. Davi não, Davi na hora que ele se estabelece ali em Hebron, onde ele governou durante 7 anos, primeira coisa que ele fala: eu quero a presença, eu quero a arca, eu quero a presença. E essa presença para nós hoje, meus amados, é a presença do Espírito Santo. Quando a gente investe nesse relacionamento para ser cheio do Espírito Santo, você trabalha menos, meu filho e minha filha. Você rala menos, sabe por quê? Porque a consequência do pecado é o afastamento do Espírito Santo. E a gente vai ver que a consequência do pecado no Éden, qual que foi? Que o homem, a partir daquele momento, para ele ter o seu sustento, ele tinha que o quê? Suar. Às vezes você está suando para conquistar as coisas, às vezes você está suando para fazer suas coisas, sabe por quê? Porque você não está no Espírito ainda. Você precisa ter uma conexão com o Espírito Santo, para que você soe menos. Eu digo que você não vai deixar de suar tudo, mas você tem que suar menos nessa terra. A gente vai ver Maria e Marta naquele momento com Jesus, e a Martona lá que nem doida, batendo panela, pegando tempero, cozinhando, fazendo feijão, cozinhando carne, limpando o chão que nem uma doida, nem uma neurótica, cansada. E estava lá a Maria, aos pés de Jesus. A outra suando, e a outra ali no descanso. E a que estava suando, que é o que acontece com gente que está atribulada, que não está cheio do Espírito, vem reclamar com o pastor, ou vai reclamar para Deus: olha lá, fulano não faz nada. E Jesus só olha para ela e fala assim: Marta, Marta, você anda fadigada, atribulada, e não é isso que eu estou esperando. Eu estou esperando você gastar tempo no relacionamento, para que quando você sair daqui cheio do meu Espírito, você seja efetiva na obra que você vai fazer. Eu vejo um monte de gente hoje fazendo um monte de coisa. Ah, pastor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. O cara não termina nada. O cara começa um monte de coisa e não termina nada. Por quê? Porque ele não buscou no Espírito aquilo que vai fazer. Relacionamento com o Espírito Santo. Antes da gente começar, meus amados, colocar a mão aqui em vocês, para ministrar batismo no Espírito, primeiro nós vamos ter que ser ministrados num batismo de relacionamento com Deus. Se não tiver um relacionamento, você pode esquecer, você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Precisa ter relacionamento. Eu passei por essa fase, eu lembro, minha esposa é prova disso. Meu começo de conversão, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo.
E o que eu fazia? Eu ia para os lugares para ser batizado com o Espírito Santo. E esse era o meu problema. Eu não ia para os lugares para ter um relacionamento com Jesus. Eu ficava, o negócio estava pegando, os caras colocando a mão na moçada, passando a mão, o nego batizado com o Espírito Santo. E na hora que ia chegar na minha vez, sabe o que acontecia? Dava dor de barriga. Ficava lá dor de barriga. Ai, quase, amor. Chegava em casa, amor, quase. Só que daquilo começou a ficar constante. Eu começava a ver o camarada sendo batizado do meu lado. Eu chegava em casa, amor, o Espírito Santo não me quer. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Uma vez falei desse jeito para ela. E Deus usava ela e falava, cara, você tá... Para com isso, cara. Para com essa choradeira, para com esse mimimi gospel aí, cara. Porque minha esposa tem a unção do taco de beisebol, cara. Não é a unção do óleo, não. É a unção do taco de beisebol. Só paulada. Mas aquilo fez eu acordar para a vida. E um dia eu fui despretensioso para uma vigília. Uma vigília num lugarzinho qualquer lá. Não era vigilhão, era uma vigilinha que fizeram com os jovens lá. Juntaram lá meia dúzia de jovens. E eu fui lá. Fui lá para adorar a Deus. Fui lá para me relacionar com Jesus. E dá uma palavra aqui, um louvor ali, uma palavra aqui. Eu dei uma palavra lá e tal. No final, o pastor levantou e falou, eu vou orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Eu levantei naquele momento. Ele só pôs a mão na minha cabeça e falou, filho, fala. Aí foi. Chapado no Espírito. Foi muito legal. Foi algo sutil, algo gostoso, algo leve. Não foi nada... Não pensa, tem gente que acontece isso. Não pensa que eu caí pro chão e nada. Foi um negócio gostoso que eu senti a leveza do Espírito. Por quê? Relacionamento, meus amados. A gente tem que se mover nos relacionamentos. Porque Deus já havia uma promessa lá atrás de trabalhar em nós para que nós viéssemos a ser morada do Espírito Santo. Para que a gente tivesse um coração no Espírito. Porque antigamente o coração do homem era um coração de pedra. Era um coração que não conseguia se relacionar com Deus. E era necessário justamente a figura do Espírito Santo. Se a gente for para Ezequiel capítulo 36, verso 26, olha o que vai dizer. Porque qual a intenção do Espírito Santo em nos encher com o Espírito? É fazer com que nós tenhamos condição de andarmos além daquilo que a lei permite para nós. A função do Espírito Santo em nós é nos capacitar para que nós sejamos agradáveis a Deus. E para isso ele precisa fazer uma mudança no coração. Olha o que está escrito, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei o coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Se você não tiver, por isso que eu falei, a gente tem que investir em relacionamento, porque se o seu coração ainda for um coração de pedra, por falta de relacionar-se com Jesus, não tem como ele estabelecer o Espírito dele dentro de nós, porque o Espírito dele só se estabelece dentro de nós, num coração de carne, num coração que seja maleável. A gente vai ver que a pedra ela não é maleável. A gente vai ver que a lei ela foi escrita o quê? Na pedra. Porque a lei era dura. A lei ela colocava um jugo sobre o homem em que não que o homem ele fosse salvo por aquilo, mas aquilo a lei mostrava a incapacidade do homem de se achegar a Deus. E quando o homem percebeu e ele se dobrou diante de Deus, ele se quebrantou e falou: Senhor, realmente por esse coração de pedra, por esse coração duro que eu tenho, eu não tenho como seguir adiante. Eu preciso do quê? De um derramar do Espírito. Eu preciso que o Senhor transforme o meu coração. E Deus ele transforma o coração do homem de carne para que no coração de carne pudesse ali ser a habitação do Espírito, que daí sim a pessoa consegue caminhar naquilo que Deus tem para ele de maneira saudável e de maneira prazerosa. Você já percebeu que tem gente que tem prazer
em não olhar para a mulher do próximo. Tem gente que tem prazer em não roubar o semelhante. Tem gente que tem prazer em não falar mal do outro. Enquanto que para alguns é uma dificuldade. Fala, pastor, eu tenho uma dificuldade de não falar mal dos outros. Eu tenho uma dificuldade em tratar bem a minha esposa. Eu tenho uma dificuldade com aquilo. Por quê? Porque ainda há um coração de pedra, ainda há um coração legalista ali. Mas é momento da gente abrir o coração para Jesus, para que Ele venha e falar, Senhor Jesus, então transforma em carne, para que o Teu Espírito me dê graça, e eu possa caminhar em tudo aquilo que o Senhor deixou como regra de fé, e fazer isso com prazer. Gente, não tem coisa mais gostosa. E nesses dias, numa concorrência que teve aí de empresas, tentaram subornar a minha esposa. Não tem prazer maior dela chegar em casa e falar, amor, não aceitei o suborno. É que a gente está precisando pra caramba, gente. Vai falar que a gente não tem necessidade de dinheiro? Temos sim. Mas você chegar glorificando a Deus e falar, gostoso, eu não aceitei aquilo que era errado para poder satisfazer uma necessidade minha. O que vai validar você com Deus é você não se render às suas necessidades. As suas necessidades vão ser o quê? Vão ser supridas por Deus a partir do momento que você tiver um coração de carne. Porque ali Ele vai poder se instalar ali, e é a hora que você vai poder caminhar na graça. Isso é caminhar na graça. Caminhar na graça é o quê? Eu não vou me deitar com a mulher do próximo, mas eu também não vou nem olhar para ela. Quando eu ver a mulher do meu próximo, eu vou enxergar um homem ali. Quando a mulher olhar para o homem da outra, vai enxergar uma mulher ali, bem bonita. Somente coisa que o Espírito Santo pode fazer. Ele nos transforma em pessoas diferentes. Saul, meus amados, não pense em Saul, que Saul não teve oportunidade para poder ser uma boa pessoa. Saul teve essa oportunidade porque Deus, por isso que eu falo, todos têm a capacidade de serem batizados com o Espírito Santo. Deus, Ele concede a oportunidade a todos. Olha o que vai estar escrito em 1 Samuel capítulo 10, a partir do verso 6, quando Deus chama Saul para o ministério. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. A mesma oportunidade que Davi teve, ele teve. Ele foi lá, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele profetizou junto com os profetas. Samuel chegou lá, o moço dele chegou lá e viu ele falando em língua com os caras. O texto hebraico diz isso. No Antigo Testamento se falava já em línguas. Esse profetizar junto com eles, ele estava falando em línguas junto com os profetas. Veio sobre ele e transformou ele num novo homem. O problema é nós não sermos. O problema não é se nós vamos ser transformados num novo homem ou numa nova mulher ou não. O problema é saber o que você vai fazer com esse novo homem e essa nova mulher. O que você faz com aquilo que Deus deu para você? Porque sermos transformados, a gente começa a ser, mas para onde a gente leva isso? Você vai levar para o benefício próprio ou vai levar para o serviço de Deus? O Espírito Santo é aquele que... Outra característica dele que a gente vai aprender. O Espírito Santo é aquele que nos convence daquilo que nós temos que fazer ou não. Convence e não obriga. Eu já vi gente falando assim, nossa, eu não queria servir a Deus. E Deus, Ele fez eu sofrer um acidente de carro e perder as pernas para poder servir a Ele. Gente, Deus não precisa disso, gente. Jesus não precisa quebrar suas pernas, Ele não precisa disso. Jesus, Ele liga o botãozinho no seu coração e faz, na hora que Ele quer. Olha o que vai estar escrito em João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Essa palavra convencerá, meus amados, é uma palavra no grego que chama elegio, que quer dizer trazer à luz. Ou seja, ele traz luz para você. É isso que você tem que pedir, para que o Senhor traga luz, porque quando a gente entende o negócio, a gente começa a cumprir. O problema é que muitas pessoas não conseguem andar no Espírito, por quê? Porque não entendem. Eles não podem compreender, por isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, e não pode discerni-las, porque se discernem espiritualmente, e para ele lhe parece loucura. Esse homem natural que ele fala é o homem psique, é o homem almático, é o homem que só pensa com a alma, é o homem que só vê com os olhos naturais. Esse é o homem natural, ele só enxerga aquilo que ele vê. Tem gente que só se move pelos olhos, tem gente que foi lá para o seminário e entrou lá achando que demônio não existia, achando que o negócio é tudo no oba-oba. Na hora que viu uma meia dúzia lá se estribuchando no chão lá, aí, nossa pastor, é assim, é. O negócio é espiritual, filho, vai dando brecha. É um homem natural. Ele tem que enxergar o negócio, porque para ele o que está escrito não vale. É muito legal, ele te convence. Se deixe ser convencido pelo Espírito. Você pode resistir. Você pode resistir. E ele vai ficar batendo na porta. Eu vou correr aqui que a gente já... Agora, pastor, o que eu preciso? Qual o requisito básico para que eu venha receber o Espírito Santo? Já parou para pensar qual o predicado, qual a qualificação que você precisa ter para receber o Espírito Santo? É fácil, meus amados. Você precisa nascer de novo. O pré-requisito número 1 para você receber o Espírito Santo, não o Espírito Santo como poder. Quer dizer, você vai receber o Espírito Santo também como poder, mas o pré-requisito é você nascer de novo. E quando você nasce de novo, você é selado com o Espírito. Você recebe o quê? Um carimbo de Deus, que você, a partir daquele momento, você pertence a Deus. E é esse carimbo que no dia do grande encontro com Deus, é onde ele vai olhar, é aquilo que ele vai vir buscar. Ele não vem buscar pessoas, ele vem buscar quem está com selo. Tudo aquilo que estiver selado, Jesus leva com ele. Se não tiver selo, não vai. Então, o pré-requisito para você receber o batismo com o Espírito Santo, você receber todas as coisas do Espírito, é você ser nascido de novo. Não tem como ele derramar os dons, não tem como ele derramar nada dele, se você ainda não tiver o selo do Espírito. No Efésios capítulo 1, verso 13, vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, porque eu sempre falo para vocês que tem o evangelho do reino, mas aqui é o evangelho da salvação, é um primeiro momento, é você ser salvo, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é esse penhor? É aquilo que Deus ele coloca algo dele para poder vir resgatar. É igual quando você vai na caixa, você pega uma aliança, você pega um ouro seu, e você leva lá na caixa, e ele te dá um dinheiro, e aquilo se chama penhor. Por quê? Para que você possa resgatar de novo aquela joia, você tem que pagar aquele dinheiro que você emprestou. A mesma coisa acontece aqui. Deus ele coloca algo dele, só que quando ele vai resgatar, ele resgata o selo dele e resgata você junto, porque você passa a ser propriedade dele. Mas isso vem através da salvação. E por último, o que vai fazer com que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo? O que vai conduzir você a ter uma vida no Espírito? A você sair daquela vidinha de coração de pedra a uma vida de coração de carne. É você estar inserido no meio onde você possa ser cheio do Espírito Santo. Você possa estar inserido numa comunidade de fé,
onde as pessoas, onde nós, como corpo de Cristo, podemos encher um ao outro com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu sempre, quando li esse texto, eu pensava, sabe o quê? Que eu tinha que entrar no meu quarto e arrebentar de orar, e arrebentar de ler Bíblia. Isso é bom, isso faz parte do encher-vos do Espírito. Mas o principal vem depois. A gente vai ver que não é de mim, é um trabalhando em prol do outro, porque eu falo, cristianismo é doação, andar em Cristo é um doar aquilo que tem para o outro, é um transferir a sua unção para o outro. Porque continua o texto dizendo no verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É aí que você vai ser cheio do Espírito Santo. Como eu disse, eu pego aquilo do André que eu não tenho e trago para mim, e ao mesmo tempo eu dou aquilo que eu tenho em mim para ele, e assim a gente começa a virar, a gente começa a se sujeitar uns aos outros. Como diz o próprio Paulo dizendo, você começa a considerar o outro maior que você mesmo. A gente volta lá para o conceito de pericorese do início da humanidade. Foi Jesus, no mesmo pé de igualdade com o Pai, falando: Pai, coordena o negócio aí, porque eu vou fazer o serviço pesado lá embaixo. Ele considerou o Pai maior que ele. É muito legal quando você considera o outro maior que você. Você traz uma unção, você traz algo diferente de Deus para a tua vida, porque você demonstra humildade para Deus. O problema é que hoje muitos lugares não fluem no Espírito, sabe por quê? Eu quero ser maior que o Marcos. Vou dar moleza para ele não vou deixar ele pregar aqui na igreja não, sabe por quê? Porque ele tem uma palavra boa. Sabe o que vai acontecer? O povo vai começar a gostar mais dele do que eu. Então eu vou o seguinte, vou dar uma gelada nele ali, e não pode. Eu vou também brecar o Ney, não vou deixar ele crescer muito não, porque ele anda de moto melhor que eu, e a turma vai elogiar mais ele, e fica nesse espírito, eu me considerando maior que eles. Aí vem o Paulo em Gálatas capítulo 6 falando: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E a gente vê um monte de gente enganada de si mesmo, pessoas se achando. E a gente tem que ser diferente, gente. A gente tem que atrair esse espírito para a nossa vida. O que a gente vai buscar durante todos esses dias é atrair a ação do Espírito Santo para a nossa vida. Sabe como? Nos submetendo, enchendo-vos uns aos outros. É isso que nós vamos fazer. Porque fazendo isso, como corpo de Cristo, você vai ver, pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Pessoas vão querer queimar mais por Jesus. E tudo isso pela ação do Espírito Santo. Eu quero convidar você para se colocar em pé.